Quem subiu com a camisinha no bolso e desceu com a camisinha no bolso foi eu, gente. E talvez o Roberto pode ser virgem, não sei. Porque eu até fui com o intuito, gente, assim, com a expectativa de rolar algo, né? Que não foi à toa que eu levei um pacote de 8 camisinhas. Depois de deixar Roberto no Pico do Paraná, finalmente Tawane veio se pronunciar nas suas redes sociais. Pra quem não lembra, Tawane e Roberto são aqueles dois amigos que subiram no Pico do Paraná, onde lá Tawane acaba deixando o Roberto pra trás, o Roberto acaba se perdendo por 5 dias e depois de um tempo ele acaba aparecendo. E depois daquele dia, o Roberto ele teve muita oportunidade pra ele, onde ele fez parte de patrocínio, Burger King, na HBO Max. E também foi em podcasts, nas redes sociais, e nesses locais ele acabou, na rede social, no podcast, ele acabou citando muito a Tawane, né, as atitudes que ela teve. E assim, a Tawane vendo tudo isso daí, ela acabou ficando meio indignada, revoltada ali com o Roberto, e ela, um tempo atrás, ela tinha publicado que ela iria soltar uma bomba na sua internet, nas suas redes sociais. Só que aí chegou o momento agora, pra gente ver essa bomba que a Tawane soltou. Vamos dar uma olhada agora comigo nos vídeos que ela acabou soltando. Tudo tranquilo. Só que chegou em um momento que tava muito calor, muito abafado, toda hora parando pra tomar água. E o Roberto chamava muito palavrão mesmo. Então o que eu falei pra ele assim, Roberto, você chama muito palavrão, para de chamar palavrão, isso tá me incomodando. E ele falou bem assim, mas eu tava pedindo isso desde a cachoeira. Desde a cachoeira eu tava pedindo, para de chamar palavrão, para de chamar palavrão. Então a gente pegou, a gente subiu, né, a gente tava subindo ali, e ele falou bem assim, mas isso é automático e eu não consigo controlar isso. Até aí a gente pegou, continuou fazendo a nossa trilha ali, até que chegou uma parte que tinha uns negócios de monte de água, né, daqueles galão de 5 litros. Aí eu pensei, será que eles deixam essa água aqui para as pessoas que estão com sede tomar, tipo, ajudar a pessoa em alguma coisa? Aí a gente tava com tanta sede, não queria gastar nossa água toda, que a gente levou apenas 2 litros de água, né, de 1,5 litro. No total tinha 3 litros de água pra nós dois. Aí a gente começou a tomar a água lá. Essa água de bombeiro fica bem antes da bica. Tem uma bica, né? Quem conhece o Pico Paraná sabe que tem uma bica. E a gente tomou. Aí depois a gente continuou a trilha. Aí foi os vídeos que eu soltei gravando, né? A gente bagunçando. Os vídeos que eu soltei, gente, em nenhum momento o Roberto se incomodou. Em nenhum momento ele botou limite, falou, para com isso. Isso tá me incomodando. Eu não tô gostando dessas falas, eu não tô gostando do que você tá dizendo pra mim. Em nenhum momento ele fez isso, gente. Se ele tivesse se incomodado mesmo, ele tinha falado naquela hora. Assim como eu me incomodei com os palavrões dele, eu falei, Roberto, para de chamar palavrão, eu não tô gostando. E nisso, a gente continuou fazendo a trilha. Fez a trilha toda, chegamos no primeiro acampamento, o A1, era 5h20, 5h30 por aí, tava chovendo muito mesmo. Então molhou todas as nossas coisas. Ele tava com uma pochete. Nessa pochete tava o celular dele, documento, chave, tudo. E o meu tava dentro da minha carteira, dentro da minha bolsa. E então molhou todas as nossas coisas. A gente chegou no acampamento 1, eu comecei a montar a barraca. E a gente deixou nossas bolsas no chão, né? Eu botei até pra gravar, que vocês viram o vídeo. E nisso, eu comecei a abrir a barraca pra montar e o Roberto só me olhando. Ele só me olhando e eu falei pra ele bem assim, bora Roberto, acorda pra vida, tira a mochila daí, tira as coisas daí que eu vou botar a barraca no chão, eu vou abrir a barraca. Porque quem montou mais a barraca ali só foi eu. O Roberto só fazia o que eu pedia, gente. O Roberto não sabe nem montar a barraca. Aí eu peguei, montei a barraca e eu falei, bora logo entrar, tipo, pra entrar, né, pra parar de pegar chuva, se proteger do frio. Aí nisso, a gente entrou, tá, tudo bem. Foi aí que a intimidade começou a reinar entre a gente. Eu tive que começar a me trocar na frente dele, porque nossa roupa tava toda molhada, meu bobojaco tava todo molhado e tudo. Eu falei bem assim, gente, querendo ou não, a intimidade vai ter que reinar entre a gente. Porque a gente tava passando muito perrengue junto, eu e ele. E nisso, eu me troquei tudo dentro da barraca, pra não sujar a barraca de lama de fora, nem molhar nem nada, pra gente dormir num lugar melhorzinho. Só que o Roberto, ele saiu da barraca pra se alongar. Eu falei, o que tu vai fazer aí fora, menino? Ele falou, vou me alongar. Eu falei, tu pode se alongar aqui dentro, te deita e estica teu corpo que tu vai te alongar. Aí eu fiquei muito chateada nessa parte, porque eu comecei a fazer a trilha com a esperança de que, eu tenho um homem do meu lado, que tem curso de técnico de segurança, de bombeiro, tem experiências em resgate de vida, essas coisas, conhecimento. E eu tava botando muita expectativa, muita segurança nele. Só que durante o processo eu vi que eu não me sentia segura com o Roberto do meu lado. Não me sentia segura com o Roberto do meu lado porque ele não passava segurança. Se acontecesse alguma coisa comigo, eu ia ter que me salvar. Eu ia ter que me salvar de alguma coisa. Então a gente pegou e eu falei pra ele assim, Roberto, eu tenho pena dessa mulher. Eu tenho pena dessa mulher porque você não passa segurança pra uma mulher de liderança. Você não passa aquele poder de liderança de tomar frente de uma coisa e falar, não, deixa que eu resolvo. E todo momento era eu mesmo que estava tomando conta de tudo ali, pensando em água, pensando em alimentação. O Roberto, ele só queria levar biscoitinho e salgadinho, que o chocotone, foi ele que levou o chocotone. O que eu levei? Eu levei enlatados, entendeu? Eu levei mais coisas apropriadas para um acampamento.
Até aí tudo bem, a gente pegou, a gente foi tentar descansar, eu tava à noite, chegou um outro trilheiro. E assim que esse trilheiro chegou, ele falou, ei casal, aí começou com a gente, né? Então ele acampou lá perto da gente também, ele falou bem assim, eu tô querendo subir de ataque, subir a montanha toda. Eu falei pra ele bem assim, a gente vai descansar. Aí, como eu vi que o Roberto não passava segurança de liderança, aquele poder de segurança, né, o Betinho, eu falei pra ele bem assim, não, a gente vai dormir, a gente vai acordar 3h30, 4h30, a gente sobe, 4 horas a gente sobe, Roberto. E ele só concordou, ele só tava concordando com o que eu falava. Então, aí esse rapaz chegou, eu passei essa coisa, né, pro rapaz lá, essa notícia. E ele falou bem assim, então eu vou descansar também, a gente fez trocas de alimento, conversou mais sobre a trilha, né, que a gente não conhecia. Eu falei bem assim, eu pensava que aquilo ali é o Pico Paraná. Ele falou, não, aquilo ali é o Itapiroca, que lá tem um ferro assim, né, de para-raio. E ele falou, o Pico Paraná é aquele ali. Aí ele me contou pro pico mais alto. Eu falei, Roberto, lembra que eu falei pra ti que eu queria muito ir naquela montanha ali, porque parece ser a mais alta e parece ser uma vista muito bonita, e era exatamente lá o Pico Paraná, só que nem eu nem ele sabia, era a primeira vez indo. Então a gente pegou e descansou, né? Aí a gente combinou com um rapaz, com outro trilheiro, de acordar 3 horas e 3h30 começar, 1 hora antes do que eu tinha me programado. E nisso eu fui dormir, e quando o Roberto falava. Aí eu comecei a me estressar mais ainda, eu falei, cala a boca, eu comecei a lidar com ele, pedindo pra ele calar a boca, eu falava, cala a boca, eu quero dormir, eu quero descansar, Roberto, aqui não é brincadeira, aqui é coisa séria, aqui é a trilha mais difícil, a montanha mais alta do sul do Brasil, é 1.877 de altitude. E aí tá, ele até chegou a falar no podcast, né, ela não gosta de palavrão, mas ela vivia mandando calar a boca, mas ele não falou porque eu mandava ele calar a boca, ele não contou a história toda. Eu falei pra ele que eu não gostava de palavrão antes da primeira bica, bem no início da trilha. Então, e eu comecei a mandar ele calar a boca na hora de dormir. Eu falava, cala a boca, Roberto, eu quero dormir. Então, a gente pegou, descansou, aí começou a passar até um casal entre a gente, mas... Pessoal, como a gente já consegue ver, ela queria um bombeiro ali com ela não queria o Roberto. Mesmo o Roberto tendo o título dele, ela queria que ele soubesse montar a barraca, fizesse a trilha, jogasse ela no ombro e levasse ela lá pra cima. Porque é praticamente isso que ela passa pra nós, que a gente consegue entender, né? Porque a verdadeira revolta dela é porque o Roberto ele não sabia montar uma barraca, porque ele levou um panetone, ele não levou comida enlatada. Então, assim, a pregação dela ter abandonado praticamente ele foi por conta dele não saber fazer trilha, né? Porque ela convidou ele foi junto com ela, só por conta dele ser bombeiro, ela já acreditou que ele sabia fazer trilha, subir aquele pico que é praticamente 11 km andando. E a partir desse ponto agora que começa a ficar estranho, que é onde ela vai dizer que ela precisou se deitar com ele mais um pouco íntima, né, por conta da chuva. Vamos dar uma olhada pra vocês entenderem. Até um casal entre a gente mais 1 e pouco da manhã, acho que mais meia-noite, né, 1 e pouco da manhã. Acho que 2 horas, não sei, gente. Eu não prestei atenção nesse horário porque eu só queria dormir. Como eu falei, a nossa roupa molhou tudo. O Roberto ainda tinha uma camisa e uma cueca enxuta, eu não tinha nada. Até meu bobojaco molhou. E eu tava totalmente nua, sem roupa, sem nada, dormindo. Eu tava só com o bobojaco me cobrindo por cima. O que eu falei pro Roberto? Roberto, vamos se abraçar pra gente se esquentar, né? E como eu tinha já botado a minha barraca embaixo de uma moita, pra empatar a chuva e o frio em cima da barraca, pelo Roberto, gente, ele ia montar em qualquer canto. Se ele conseguisse montar a barraca, né, que ele não sabe montar a barraca, então eu botei lá naquele lugar pra proteger. E nisso, a gente pegou aí na hora de dormir a gente se abraçava, né? E como eu falei, o Roberto foi totalmente respeitoso em relação a isso, gente. Ele não me tocou em nenhum momento e ele até tentou, né? Mas eu falei, não, Roberto, eu não quero. E ele falou, ok. Na hora de a gente estar dormindo, ele me abraçando, ele levantou a mão dele pra tentar, eu senti o dedo dele no meu peito. Mas eu peguei a mão dele, eu baixei pra mim, eu falei, não, Roberto, não faça isso. Eu falei, eu não quero. Ele falou, não, tudo bem, eu não vou fazer isso. Eu falei, no máximo, põe a sua mão só na minha cintura. Ele falou, ok. Aí, em relação ao órgão genital dele, eu falei, eu não quero que nem você encoste seu órgão genital no meu corpo. Aí eu botei o bobojaco por trás do meu corpo pra não ter contato. E tá, até aí tudo bem, gente. Muita gente pensou que eu ia soltar pronunciamento de assédio e tudo, só que eu não tenho... eu não vou me rebaixar a esse nível de inventar uma mentira dessa. Ele não me tocou nem nada. Não tentou me estuprar, não tentou nada forçado comigo. E em relação à camisinha, muita gente bagunçou com ele, né? O Roberto subiu com a camisinha no bolso, não sobrou nada pro Betinho, só desceu com uma camisinha no bolso. E quem subiu com a camisinha no bolso e desceu com a camisinha no bolso foi eu, gente. Foi eu, porque não vou mentir não. Eu fui lá pra cima com o intuito de relaxar, né, meu corpo, me ficar feliz e dormir depois. Mas não, gente, foi totalmente broxante. Ele foi totalmente broxante pra mim desde o início da trilha, porque, como eu falei, ele não passa segurança nem nada pra uma mulher, entendeu? Então, e mesmo se eu quisesse, não ia rolar nem nada entre eu e o Roberto, porque eu me troquei na frente dele.
eu fiquei totalmente nua na frente dele. E eu dormi do lado dele e tudo, em nenhum momento ele chegou a ver com safadeza pra cima de mim, tentar me atiçar, nem nada, tipo, nem na minha frente ele quis se trocar também de roupa, nem nada. E aconteceu tudo isso, gente. Então o que eu tenho na minha mente? Que talvez o Roberto pode ser virgem, não sei. Porque eu até fui com o intuito, gente, assim, com a expectativa de rolar algo, né? Que não foi à toa que eu levei um pacote de 8 camisinhas. Aí, mas chegando lá, como eu falei, foi totalmente broxante, foi broxante demais. E eu só queria mesmo chegar. Porque eu tomei a decisão, eu só quero chegar no pico. Pô, como essa menina é dói da cabeça. Ela acabou de falar que o Roberto tentou ficar com ela ali e tudo mais. Ela disse não. Agora ela praticamente tá falando que mesmo se ela quisesse, o Roberto não iria querer. Então, assim, ela tá se contradizendo no pronunciamento dela. Ela tá tentando jogar a masculinidade do Roberto lá pra baixo, tá tentando falar que ele é um homem fraco, que ele não tem força de vontade, ele não lidera. E nossa, como ela queria do Roberto, hein? Ela achava que o Roberto era uma máquina. Ela levou 8 camisinhas. O Roberto, ele ia ser imparável. Ia ser 8 dias. Não ia subir a montanha, ele ia ficar ali preso, cansado, morto, exausto. Né? Ia ter Roberto perdido, né? Ter Roberto era morto. E agora vem a parte cabulosa, onde ela explica a decisão, que praticamente ela tomou a decisão de abandonar o Roberto lá, né? Por conta que ela vem falando que o Roberto era incapaz de fazer isso ou aquilo, e por aí vai, e no final das contas ela abandona ele, né? Ela vai deixar ele, então ela vai explicar desde o momento lá de cima do pico, quando ela tava, eles iam começar a descer. Aí que ela acaba abandonando ele. E o Roberto e os outros trilheiros viram o nascer do sol lá de baixo. Depois de ver o nascer do sol, a nuvem tomou conta do céu, eles subiram. Foi quando eu encontrei o Roberto lá em cima, só que eu tava bastante tempo lá em cima sozinha já, tava muito frio. E eu tava me tremendo toda de frio. Então eu tava com muito frio, muita sede. E a gente pegou, o Roberto chegou lá em cima, passou uns 10 minutos, né? Ele falou bem assim, você quer tirar foto? Eu falei, não, eu já fiz todas as fotos que a gente fazer, já fiz de todos os vídeos. E eu falei pra ele, bem assim, eu tô com muito frio, vamos descer. A gente pegou e desceu. Descendo, a gente desceu só nós dois, né? A gente descendo, tranquilo, ele fez um último vídeo meu lá, eu descendo, que eu dou tchau. E mais pra frente, passou 3 corredores do nosso lado. Passou 3 corredores do nosso lado, que chegou numa parte que eu e o Roberto, a gente estava ali por onde descer essa trilha. Foi o mesmo caso que aconteceu na hora de subir, nas 3 pedras, famosas 3 pedras que eu sempre falo ali, né? Na descida, a gente falou, será que é por aqui, por ali? A gente não estava conseguindo achar. Então os corredores vieram, procuraram e acharam, e a gente seguiu eles. Então eles não iam apenas caminhando como eu e o Roberto, eles iam correndo, andando muito rápido. Então eu falei, o que eu falei para os corredores? Eu falei bem assim, nossa, vocês têm um passe muito rápido, né? Gostei. E a gente continuou a trilha. E o Roberto tava na minha frente, chegou uma hora que ele passou na minha frente. Aí eu peguei e eu falei pra ele assim, Roberto, você tá muito lento, eu vou passar na sua frente. Passei na frente dele. Então eu continuei a trilha, né, atrás dos corredores e o Roberto atrás de mim. Depois eu passei na frente deles. E eu saí disparada na frente. E aí os corredores já ficaram pra trás com o Roberto. Quem ficou pra trás foi os corredores. A última testemunha de quem viu o Roberto realmente foi os 3 corredores. Aí eu saí disparada na frente. E nessa parte por cima ainda, aí a gente até pensou que a parte dele tá descendo o Pico Paraná ainda, né? Aí tá tudo bem, aí os 3 passaram na minha frente, aí depois eu continuei a subir, aí eu cheguei no A1, era 7h30, 7h35, 7h20 por aí, gente, eu não lembro muito bem. Só sei que eu comecei a dormir, era 7h50, eu botei o celular pra despertar 9 horas. Eu dormi até 9 horas da manhã esperando o Roberto. Eu não abandonei o Roberto, porque se eu tivesse abandonado eu tinha chegado no A1, desmontado minha barraca, pegado as coisas e ido embora sem avisar nem nada. Mas não, eu falei bem assim, eu vou ficar durante 1 hora e 10 minutos dormindo aqui, que era das 7h50 até as 9 horas. Mais nada de o Roberto chegar. E eu falei, vou esperar mais 15 minutos. Eu fiquei até 9h15 esperando. Foi quando o outro trilheiro e o casal chegaram. E ele falou, ei casal, tá dormindo? Aí eu abri a coisa e falei, não, tá só eu aqui, o Roberto tá vindo aí atrás. Ele falou, não, o Roberto não vem aí atrás, porque a moça aqui, ela torceu o pé dela, então a gente vinha bem lento. Se o Roberto tivesse vindo, a gente tinha encontrado ele no caminho. Aí eu falei, então eu não sei. Aí ele falou bem assim, eu tenho certeza absoluta que ele tá perdido, ele se perdeu. Ele falou bem assim, ele tá perdido. Então, ele falou bem assim, tem que ir atrás dele. Só que a gente tava sem água, sem nada, eu tava sem alimento, o único alimento que tinha era o chocotone e ameixa na bolsa do Roberto. Então, eu tava com sede. Eu peguei, eu falei pra ele bem assim, eu não quero ir lá não quero ir, porque não tinha mais água nem nada. E eles mesmo, os 3 trilheiros estavam sem água já. Eles tinham água, mas era bem pouco. Eles tinham uma garrafa de Coca-Cola que tinha acho que 2 dedos de água só. E eles deram uns biscoitinhos, uma alimentação pra gente lá, né? Deram chocolate pro outro rapaz. Pessoal, e vamos lá.
O momento mais crítico desse pronunciamento dela, ele vem agora. Porque depois que ela soltou esses vídeos, o pessoal comentou, atacou ela, todo mundo do lado do Betinho, né, por conta dela ter abandonado ele. O que ela fala também, ela tá completamente atacando o pessoal do cara. E ela acaba fazendo uma publicação das conversas que ela acabou tendo com ele antes de subir o pico. E agora vem a parte maluca. Vamos dar uma olhada só pra vocês entenderem. Então a Tawane, ela vai e publica essa parte da conversa dos dois, né? Onde ela manda pro Betinho assim, vai me mandando mensagem pra ver se concordo com o que vai comprar, kkkk. Aí ele manda, kkk, vou levar um uísque e um licor lá pra cima. Só que aí a gente já pula mais pra baixo, aí ela manda assim, lógico, é lógico que não, zero drogas. Mas a gente já pulando mais pra baixo, ele manda pra ela assim, um verdinho só pra comemorar lá em cima, pode? Aí ela manda pra ele, você entendeu o que eu tô falando? Porque ela não queria levar droga, nem bebida e tal, ela tava só pela caminhada mesmo, subiu o pico. Só que aí que ela vê um momento que ela praticamente ela dá uma surtada, né? Ela acaba escrevendo uma notinha aqui. Vamos dar uma olhadinha só pra vocês entenderem, ó. Isso era pra ser um segredo de justiça, mas nem a justiça mesmo manteve o segredo. Porque eu tenho que guardar o que eu sei. Digo e repito, Roberto é um drogado usuário de cachaça, de maconha, cocaína e todos os tipos de drogas ilícitas alucinógicas. Maconha qualquer um usa mesmo. Não é à toa que o QI do brasileiro é baixo, kkkk. Estão todos com o sistema nervoso e os neurônios paralisados. Então aí, rapaziada, ela praticamente perdeu completamente a linha com o pessoal do comentário, o pessoal atacando ela, e ela chapou completamente, né? Ela falou que o Betinho, ele usa todas as drogas ilícitas que tem, ele gosta de ficar loucão, e se ele usa também, o ponto é dele ali, né? Se ele vai usar ou não. Mas aí, ela chapou, ela não chapou no final das contas com isso daqui? Você concorda com ela ter falado isso daí? Você tá do lado dela ou você tá do lado do Betinho?